Bem-vindos de volta aí ao nosso curso de inversores de frequência. Então hoje eu quero falar um pouco para vocês como que funciona o inversor de frequência, né? A parte de potência aí, né? A parte mais básica dele. Então basicamente nós temos aqui, né, a nossa entrada, né, de corrente alternada, normalmente ela é 60 Hz, trifásica, tá? Nesse caso aqui é trifásica. E como que funciona isso? Então eu venho com a minha corrente alternada aqui, passo por essa ponte retificadora, né, esse retificador aqui. Esse retificador é um retificador de onda completa, né? Então a partir do momento que eu entro com as três fases aqui, eu consigo ter uma corrente contínua do lado de lá. Então o retificador funciona assim. Então aqui fica o meu positivo e aqui o meu negativo. Se você olhar aqui embaixo, esquece um pouco essa parte de fio de correção. Mas o que eu vou ter na saída aqui é exatamente esse pico aqui, né? Então, todo esse pulso negativo passou para cima, então eu tenho essa corrente contínua. Quando eu falei para vocês que ele pode ser monofásico ou trifásico, o que acontece? Se eu tirar uma fase daqui, né? Vamos supor que a fase 1 eu tiro, né? Então eu elimino toda essa parte aqui, esses dois diodos aqui, e fico só com duas fases. O que vai acontecer? Nada, né? Porque a retificação vai continuar funcionando da mesma maneira e eu vou ter o mesmo número de pulsos aqui na saída. Então por isso que ele é legal. Então eu posso trabalhar com ele tanto trifásico como monofásico. Veja bem, não é um inversor trifásico que eu entro com duas fases. Existe o inversor próprio para isso, né? Que é o inversor com entrada monofásica. Então aqui, mais para frente, eu tenho o circuito de filtro. Para quê? Porque todos esses pulsos aqui vão acabar me atrapalhando, então eu preciso filtrar um pouco isso. Aí como que eu faço essa filtragem normalmente? Eu tenho um indutor aqui, né, que é o nosso L, e o meu capacitor. E aí vocês podem ver aqui que essa pequena reta aqui, ela vai fazer o corte, né? Então se eu colocar um osciloscópio aqui nesse ponto, entre o negativo e o positivo, eu vou começar a ver só esses pequenos pontos aqui em cima, né? Então, ou seja, eu consegui fazer um filtro aqui, né? Tudo isso aqui é chamado fator de Ripple, ou seja, o quanto mais pura a corrente é. E quando eu coloco um filtro, ela fica mais pura DC, tá? Bom, o próximo estágio agora é fazer a inversão, né? O que é a inversão de frequência? Como eu estou trabalhando em corrente contínua com esses pulsos, eu preciso voltar para a senoide, né? Concorda? Como é muito complicado eu controlar aqui a senoide na entrada, não dá mesmo, é bem difícil, eles usaram esse recurso, né? Então transforma em contínuo, filtra e joga na parte do inversor em si. O que é o inversor em si? Esses caras aqui são transistores, eles funcionam como chave, né? Então normalmente são usados o IGBT, GTO, né? O IGCT. O que é isso, né? O IGBT ele é um Insulate Gate Bipolar Transistor. Então ele tem um gate, né, de partida ao invés de uma base, isolada, né, ela é totalmente isolada, ela é ótica, mas ele é um transistor, né? Ele é um transistor e ele é muito parecido com o transistor FET, né, da tecnologia FET. E aí ele funciona como chave aqui. Como é que funciona isso? Então eu tenho a minha eletrônica aqui mandando os pulsos nos gates, eu vou ter a parte positiva e a parte negativa. Mas como é isso? Como funciona? Bom, o funcionamento é o seguinte. Uma hora eu tenho a minha chave positiva fechada e outra hora eu tenho a chave negativa. Então eu tenho aqui os meus pulsos do ciclo positivo, né, nessa parte positiva, e depois eu tenho meus pulsos da parte negativa. Nunca vai acontecer dos dois entrarem ao mesmo tempo. Então a eletrônica me garante que isso não aconteça. Tá? Mas aí você vai falar, pô, mas essa onda é toda quadrada, né? Ela é toda estranha, né? Não é uma senoide bonitinha, né? Como é que o motor consegue entender isso? Bom, aí eles colocam aqui uns filtros, né? Uns filtros LC. Mais ou menos o mesmo princípio aqui da parte de entrada. Só que aqui o que eles fazem? Eles vão pegar a média desses pulsos aqui e vão ficar corrigindo. Então, fazendo essa correção, eu consigo chegar o mais próximo possível de uma senoide. E aí o motor funciona perfeitamente. Os primeiros inversores, eles não tinham tanto recurso assim, né? Então,
o funcionamento era um pouco mais arcaico, né? Roncava um pouco, tinha alguns problemas que eram complexos. Mas com a tecnologia e a exigência do mercado, principalmente com máquinas CNC aí, automatizadas, e agora por último os carros elétricos, né, que também utilizam inversores, só que aí são outros tipos de inversores, eles desenvolveram filtros muito bacanas aqui, né, em que você consegue chegar bem próximo desse valor da Senai. Tá bom? Então é isso, gente. Basicamente a parte de potência funciona dessa maneira. Na próxima aula a gente vai continuar sobre o assunto e a gente se vê lá, tá bom? Até lá.